partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde, queridos ouvintes, querida família espiritual que nessa tarde nos assiste, que escolheu, nesse momento, estar entrando em contato com o programa Caminhando com Jesus. Mais uma tarde que nós nos deliciamos com as palavras da nossa querida oradora, explanadora, irmã Eliana, que muito vem a acrescentar em nossos caminhos, trazendo leituras que vão dialogando com a doutrina espírita e nos auxiliando a viver Jesus nos pequenos detalhes. Queremos agradecer a todo o backstage que faz esse programa acontecer e também a todos aqueles que colaboram com a rede de amigos Boa Nova para que essa palavra possa ser espalhada. Queremos deixar o convite para você que também quer se tornar um sócio mantenedor. Você pode ligar para o telefone fixo 11 2458 3214 ou WhatsApp DD 11 97261 0272. Faça a sua contribuição, ajude para que a palavra de Deus possa chegar mais longe. Você pode acompanhar toda essa programação tão rica, acrescentando aí conteúdos espíritas ao seu dia a dia, através do portal mundomaior.com. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e vá assim contribuindo, divulgando aos amigos para que essa palavra possa chegar. E nessa tarde, então, nós vamos receber nossa querida oradora, trazendo para nós a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. Boa tarde, irmã, muito bom tê-la conosco. Estamos aqui prontos para receber mais um pouquinho dessa linda palavra. O nosso boa tarde semanal, o carinho de sempre, a alegria de sempre, pela oportunidade de trazermos temas para quem quer caminhar com Jesus, para quem quer estar com Ele em seu coração, em sua mente e, sobretudo, em seus atos. No último encontro, repetimos, inclusive, esse fato daquele pastor da América do Norte, que em sua igreja, nos seus 50 anos de pregação, de estudo do Evangelho, como era difícil trazer aquela comunidade para o caminhar. A verdade, todos acordavam e se alegravam, a vida também compreendiam, mas caminhar, como foi difícil trazer, e sempre foi difícil alcançar com aqueles que frequentavam a igreja, os passos na direção do Cristo, transformando o Cristo em atos apostolares, de apóstolos, dia após dia, nos humildes detalhes da nossa vida. Por aí nós fomos, então, conversando no último encontro nosso, e hoje, por acaso, abrindo, saiu novamente um tema que já tratamos aqui, mas de uma outra forma. O Evangelho de João, as cartas de João, as 3 cartas de João, sempre muito lindas. Na primeira carta, no capítulo 2. Mas o que nós vamos dizer hoje na afirmação de João? Primeiramente, nosso abraço aí na FEAL, Fundação Espírita André Luiz, nosso abraço na Regina, na Edi, no nosso querido Júlio, em todos os comunicadores, também os apresentadores que dão aquela força, animam. E você, querido sócio Boa Nova, você, querido companheiro de jornada, você que nos assiste, está conosco, e para quem nós fazemos esse trabalho. Sem você, não teríamos esta oportunidade de estudar para estar aqui um pouco mais com vocês, trazendo o tema desse caminhar com Jesus. Como é que é isto? Como que transformamos velhos hábitos em novos? Como conhecer a nós mesmos para que possamos habilitar o nosso ser, sabe? Habilitar, que nem aprender a dirigir. Vou tirar minha carteira de habilitação, ação que me habilita a dirigir. Nós precisamos aprender a dirigir a nossa vida, a sermos condutores de nós mesmos, protagonistas. Todo mundo já entende essa palavra. Empreendedorismo, mas a gente pensa que empreender é empreender negócios apenas, mas não.
A minha prosperidade no terreno, até mercantil, comercial, está ligado ao que empreendo no meu ser. A minha prosperidade lá fora é a minha prosperidade íntima, a minha prosperidade espiritual. Ela está diretamente correlacionada com isto. E nós não fazemos essas ligações, colocamos a nossa reforma íntima por último, né? Fazemos isso, lá embaixo, algum tempinho para a reforma íntima, quando que ela tinha que estar no topo dos nossos projetos, porque essa reforma, esse nosso ato maior de ligarmos a Deus em tudo que fazemos, e em tudo que sentimos também, se você olhar seus sentimentos e pensar em Deus, ou trazê-lo para o seu convívio, você muda seus sentimentos. Você sente uma certa, Mahatma Gandhi chamava de humilhação interior. Ele conta isso numa obra onde ele fala dele mesmo, da sua própria vida, e os momentos em que ele se sentiu humilhado por ele mesmo, por ele não ter alcançado uma atitude que ele pregava aos outros, que ele chamava a atenção dos demais, que ele propugnava como o gesto libertador. Ele se via prisioneiro dos grilhões do homem velho. E ele sentia essa humilhação e chorava. Ele confessa isso publicamente, ele fala isso na sua vida de uma forma muito bonita. Então, e nós aqui trazemos essas informações para mostrar a você que não é se tornar perfeito do dia para a noite, não é terminar tudo, e porque eu frequentei, fiz 5 anos de evangelho, eu estou 10 anos na casa, ou 20. A gente se transforma sempre. Eu nasci em lar espírita, berço espírita, tenho 69 anos. E se eu disser para vocês que eu não estou aprendendo, eu estou mentindo. Eu aprendo a ver a mim coisas que ainda estão nascendo para os meus próprios olhos e que é imaturo e que eu preciso aprender a maturar e a reformar, não deixar que siga o curso livremente. E aprender é sempre, é sempre. Eu sempre repito também a frase de um grande educador, que eu acho que é o Neil. Ele falava que ele, naquela idade, há quase 90 anos, 80 e poucos anos, ele dizia que ele se preparava para a sua última aventura pedagógica, a sala de aula que lhe esperava com um educador desconhecido, chamado morte, a sua travessia, a sua passagem. Pensa, uma pessoa que se prepara para aprender a sua própria morte, o que é morrer. E sem conhecer espiritismo, espiritualismo, não tem dados dele sobre isso, mas ele considerava a vida uma aventura pedagógica. Ou seja, uma aventura contínua. Velhinho como estava, ele tinha algo a aprender. Então, quando a gente para de aprender e para de pensar nas coisas e de se alimentar a nossa alma desse mundo cristão, a gente também vai morrendo. Morre em nós as iniciativas, morre em nós a nossa coragem, vai morrendo como um corpo anêmico vai morrendo também se não se alimenta. Então, caminhar com Jesus e toda a programação da FEAL é pensando nisto. A programação da FEAL, assim penso, assim sinto, né? Mas quando a gente funda uma mídia, como foi a grande e maravilhosa rádio, né? Boa Nova, que continua aí viva, ativa para os ouvintes, e depois, aqui próximo de nós, a TV, então o visual que chega até vocês, ele é pensado como um caminho de proximidade e para alimentar você. Manhã, tarde e noite, tem programação na madrugada, de manhã, à tarde e à noite, para você se alimentar e manter o seu equilíbrio de paz no tumulto, né? Da tristeza com medida, não deixar ela, sabe? É preciso chorar as partidas, sim. É preciso sentir, sim. É preciso ser fiel aos nossos sentimentos também, mas limitar, porque quando você não limita as margens, você não tem um rio, você tem o charco. Quem ensina isso é um grande poema de Bertolt Brecht, francês, né? Se você não tiver margem, você não tem o rio. Você tem o mangue, né, por lado, você tem, né, você pode erguer casa, você não pode fazer plantios, né? Então as margens são importantes, são os limites da nossa vida.
Um abraço grande, eterno, carinho para você, carinho aqui para nós. E nós vamos, então, contemplando você com essa passagem de João. A gente já leu ela em outros momentos, mas aqui nós vamos olhar. Tem um estudo bíblico muito bonito que eu gosto também, está aqui. Posso até mostrar para vocês o tamanho do livro. Ele chama Frederico Lourenço, um organizador bíblico, sabe? E de vez em quando eu utilizo para procurar tradução, né? Traduções diferenciadas, discussões sobre tradução, porque a gente pega todo o livro bíblico e temos a ele como sagrado, mas nesse tempo nosso estamos aprendendo que há traduções, estamos aprendendo que as coisas vão mudando e que muitas vezes em conselhos e no organismo que traz para nós as notícias bíblicas, houve bastante, vamos dizer, acréscimos infundados. Tem alguns, assim, que não foram encontrados em nenhuma textura, foi colocado, lido, interpretado com a liberdade poética de sempre, sem condenação, sem julgamento, mas é fato, aconteceu isso, né? Então a gente precisa ir devagarzinho dentro desse processo. Então a gente trouxe essa leitura porque ela é muito terna, ela é muito bonita, ela não condena. Tem traduções, por exemplo, que põem no lugar do não amar, ódio. Mas ódio é nós que traduzimos. Não existe ódio em aramaico, não existe ódio na linguagem hebraica, não existe essa palavra. Eles não conhecem esse sentimento, eles conhecem o sentimento só do amar, só do amor, mais ou menos. E a proposta judaica né, e dentro da Torá, é só amar. Se eu amo mais, né? Aí já começa a acontecer algumas coisas na nossa vida, né? Então ele diz aqui nesse momento, né, a primeira epístola de João, quem ama o seu irmão permanece na luz. Olha que lindo. E nele não há escândalo, né? E aqui o tradutor não traduziu por quem amar menos ou quem amar mais, mas quem odeia. Quem odeia o seu irmão está na escuridão. E a gente traduz livremente como quem ama menos o seu irmão está na escuridão e na escuridão caminha. Olha que bonito. Não é porque eu amo menos aquela pessoa que eu estou na escuridão só por isso. Ah, estou na escuridão porque eu não amo. Tem consequências quando eu não amo o meu irmão. Eu vou andar também em escuridão. E já andou na escuridão? E quando apaga a luz da sua casa, você se bate, se você não acendeu uma velinha, uma coisa, no primeiro momento em que entra o escuro, você não vê nada. Você se cega imediatamente, né? Essa é uma tradução específica, né? Está na escuridão e na escuridão caminha. E qual a consequência? Não sabe aonde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Olha que lindo. Então, quando a gente não ama alguém, nós estamos cegos. Nossa vida se perde, os nossos gestos também não alcançam o seu objetivo. E aí a gente não sabe, porque não prospera, porque as enfermidades, porque isso, porque aquilo. É só parar e olhar para si e falar, a quem eu estou amando menos? São situações que levam você a amar menos. E esse amar menos, que seria odiar, traduzido aqui, o que ele te leva? A ficar cego. Então, quando a gente não ama, a gente está cego. E estando cego, vamos nos bater no caminho. E nossas atitudes serão equivocadas. Nós não teremos visibilidade do todo para andar, para caminhar. Não será dia claro. Nem precisa ser dia claro, mas não será noite enluarada, estrelada. Eu estarei cego e me baterei. Então começam-se muitos conflitos, muitas lutas, vão avançando, porque você se encontra na escuridão. Bom, você pode até estar amando a todos, mas nem todos estão te amando. E aí? Qual é a resposta que nós temos para isso? Para quem não te ama, vamos pensar. Pense primeiro em você que não ama
E o ônus disso por não amar. E conclusão, a importância de amar. Como é que eu me curo do meu não amar? Essa é a pergunta. Deixo para você pensar, refletir, sabe? Não dá para a gente esgotar um assunto como esse em uma conversinha de 10 minutos, 15, 20. A gente teria que passar um dia fazendo uma vivência, né? Porque são sentimentos causados em nós, sabe? Esses sentimentos nascem do relacionamento, não tem como, não é do nada que eu não amo. A não ser coisas como assim, é, que fora do relacionamento, né? Posso não amar, não é não amar, é não gostar ou não me deliciar com as montanhas, outro com o mar, outro com, sabe? São gostos específicos, mas não é disso que nós estamos falando do sentimento que temos e nutrimos quanto ao no nosso próximo. O texto diz: quem não ama seu irmão anda em escuridão. Ele não está na luz. Para encontrarmos a luz, eu preciso amar, indistintamente amar, de verdade amar. Inclui, então, o ato do perdão. Todo amor, para ser amor, ele precisa trabalhar a perda. Perdão é perda. A perda da memória difícil que o outro te colocou. Essa seria um começo da construção de um caminho para amar aquele que me fere. Um segundinho de silêncio para a gente pensar, porque aí vem as pessoas que nos feriram. Já aconteceu com você da pessoa te pedir desculpas e você olhar para ela, né, com aquela cara de paisagem, sem entender o que ela está te falando, porque você esqueceu? Pois o dia que acontecer isso, saiba que você está mais próximo de Deus. Isso eu ouvi lá em Uberaba, da querida Efigênia, contando que o Chico conversando na madrugada, fazendo comida ou preparando a comida dos animais que ele andava pela rua na madrugada levando, das sobras das jantas, etc. Vejo que lição incrível e maravilhosa para nós. E assim abrimos nosso encontro de hoje, a segunda epístola, perdão, primeira epístola, capítulo 2 de João, esse apóstolo querido e amado, né? Que ficou em Patmos lá no final da vida e que terminou seu dia, a sua vida dizendo o quê? Filhinhos, amai-vos uns aos outros, como ele nos amou, como Jesus nos amou, como Deus nos ama. E o tempo todo ele repetia: amai-vos uns aos outros, quase que levando esta frase aqui ao extremo de sua vida. Porque ele chegou a entender e a compreender que para estar em Deus e no amor de Deus, eu não posso amar menos ninguém e a nada. Isso não quer dizer concordância plena com o outro. Também não quer dizer que eu preciso viver como o outro vive. Nós confundimos amor com aceitação incondicional do que o outro é, até nos transformando no outro. Perdemos liberdade, dignidade, perdemos quem sou. E rara pessoa que não computa como amar menos, né? Ou essa pessoa não gosta de mim, porque não fala como eu falo, não se veste como eu me visto, não anda como eu ando, sabe? A gente tem esse conceito de amor muito amar a nós mesmos, sabe? Egóico, cheio de egoísmo, cheio de, sabe, de buscar nós mesmos no outro. A gente se ama no outro. Mas aqui ele está falando dos irmãos, daqui a pouco, no segundo momento, vocês vão ver nesse momento ele conclamando a se amarem muito. E o Cristo mesmo deixou também essa palavra para nós, a palavra de amor. Então, hoje, a nossa fala é amor. É uma pena a gente não estar ao vivo para que você possa escrever, dizer, sentir, trocar, não é? Para que a gente pudesse trazer para você, no seu caso, na sua dor, na sua, sabe, dificuldade de amar, né?
quando você está sob violência doméstica, por exemplo, como é que eu vou amar o violentador? Vamos pensar nisso com carinho. Ou um filho ingrato, como é que eu vou amar? Um colega que não é colega, ou um amigo que, né? A gente sempre está medindo o amor pelas ações do outro quanto a nós. O amor está acima disso tudo, não tem que ter ação nenhuma. Ele pode querer bem, não querer bem, falar, não falar, ser igual ou ser desigual. É um amor que transborda pelo ser do outro. Enquanto eu continuar amando, segundo critérios e julgamentos, eu não amei ainda. O amor de Deus está sobre todas as coisas. Não é sobre estar, sabe, em cima só das coisas. É dentro das coisas também. Ele derrama-se como o ar que cai em cima de nós e adentra nossos pulmões. E não importa se somos bons ou maus, o sol nasce para os bons e os maus todos os dias. A água corre tranquila para aquele que mendiga, aquele que tem milhões, ou aquele que rouba, ou aquele que é ético e não rouba. Compreendamos que a escala evolutiva de cada ser pertence a ele, ao ser, e a Deus, que é o seu Pai, o seu Criador. Não vou transformar ninguém. Quando muito eu consigo transformar-me e amar. Então, a felicidade brilha nos meus olhos, a alegria também e tudo mais. Boa tarde, sempre às 16 horas. Não esqueçam, às quintas-feiras estamos aqui. Nós vamos ler, então, um texto muito lindo de Emmanuel, com a nossa querida Cecília, que vai trazer essa passagem maravilhosa, né? É, na, na ausência do amor. Justamente ele traz o título maravilhoso. O que acontece conosco quando ausentamos do amor, ou do ato de amar, que vem fechar esta nossa longa palavra sobre os nossos gestos e sobre essa passagem de que nos esclarece que ao não amar, eu estou cega, eu estou cego, eu não tenho visibilidade real dos problemas, eu não consigo alcançar soluções, portanto, não consigo encontrar paz com as soluções, porque elas não solucionam, eu quero A, consigo o oposto de A, alcanço o que eu não queria nem alcançar e nem almejava. Quero ter e o não ter me visita. É o oposto, porque quem anda cego vai se batendo, ele não tem nitidez e ele não se relaciona. Ele tem medo, inclusive, porque uma sombra ou um barulho pode ser pôr sua vida em perigo. Vejam quão grave é não amar. Boa tarde. Um beijo grande no seu coração, gratidão a Deus por esse momento e essa FEAL, Fundação Espírita Andaluz, que a gente ama com todo o nosso carinho. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite por estar aqui essa noite e por entender um pouquinho do porquê que a espiritualidade trouxe esse diálogo para nós aqui. Me enxerguei demais no tema, algo que foi vivido aí no meu lar. O Sérgio falou, sinto falta da troca do testemunho. Falei, acho que vai ser o meu, então, já que a gente não tem as frases das pessoas trocando com a gente ao vivo. E realmente a gente se questiona muito, né, dessa ausência de amor, porque a gente espera que as relações sejam sempre amorosas, vai criando uma imagem em relação a isso, e no nosso cotidiano, nesse caminhar com Jesus, a gente vê que a doutrina traz para nós o porquê que algumas relações são mais difíceis entre os irmãos, entre os filhos, e esse exercício, né, que a senhora coloca aqui de maneira tão linda, e acho que minha alma estava com fome mesmo, precisando ouvir essa palavra, né, para poder enxergar que o amor não pode estar ausente e que quando a gente está vivendo algumas situações de desamor, eu me recordei de uma história que a senhora contava para gente do Chico, né, quando via um cãozinho, né, sarnento e que as pessoas não queriam chegar perto e ferido,
e que ele elogiou os dentes do cachorro. E de procurar nessas situações difíceis realmente essa exaltação, porque aqui o texto de Emmanuel vai trazer para a gente as consequências, né? Essa escuridão que a gente adentra quando a gente se afasta do amor, né? Esse andar em trevas. E a gente não pode deixar isso crescer dentro de nós. Então, que a gente possa ouvir essas palavras, né, nessa tarde, deixar elas irrigarem o nosso coração, serem realmente adubo para que esse amor possa brotar. A gente sabe que é difícil, né, que são relações ancestrais, são encontros que não são por acaso, e que às vezes é muito mais fácil a gente olhar, né, para todas as dificuldades, as desavenças ou o erro do outro, mas a gente está aqui para superar isso, a gente está aqui para fazer diferente, e a gente está aqui para combater essa ausência de amor que já é o caminho que com certeza nossas almas trilharam há muito tempo. Então vamos ao texto, na ausência do amor. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda àquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. E como é real isso, né? A gente entra numa onda, a gente percebe quando entra em algum ambiente que as pessoas já estão mais pessimistas, mais reclamando, parece que aquilo vai tomando conta, né? Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Quantas vezes, né, na oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de olhar aquele irmão que nos pede num semáforo, que nos aborda na rua, em que há um porquê desse encontro dessas duas almas, a gente sente a irritabilidade, a gente já cai no julgamento, como a irmã nos trouxe, né? E já deixa de fazer a nossa parte, deixa de oferecer aquele gesto amoroso, deixa de fazer desse encontro que Deus nos ofereceu uma oportunidade redentora. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. E quantas vezes que nós, então, né, realmente nos fechamos, olhamos para o nosso próprio umbigo e passamos a nos queixar. E precisamos muitas vezes de um chacoalhão, de uma experiência, de repente no hospital, para olhar que a gente tem muito, né? Uma experiência de perda, para valorizar aquilo que se teve. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a abeirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aqui, né, um conselho importante que Emmanuel nos traz. Recolhe-te à oração. Porque Deus sabe das nossas fraquezas, né? Sabe que esse pessimismo vai
nos visitar. Então, percebendo esses sinais, recolhe-te a oração, para a gente se fazer pequenininho e pedir ao Senhor que multiplique as forças da resistência. As trevas nos assaltam, mas é preciso resistir. Até Jesus passou por essa provação, foi tentado e teve a força para resistir. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Ele encerra, esse trecho, então, com o convite, com o exercício, de que a gente possa ser testemunho daquilo que a gente já recebe, que a gente possa tolerar para ser tolerado, ajudar para ser ajudado, como oração franciscana, de dar testemunho, de fazer a nossa parte, porque nós recebemos tantas e tantas graças divinas. E isso vai gerando um círculo vicioso do amor. Nós vamos fazendo bem e vamos recebendo bem, e vamos vibrando então numa outra frequência. Então, querida irmã, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder ter essa leitura, esse momento de aprendizado junto à senhora, agradecer a espiritualidade que intuiu esse convite, que trouxe esse presente, para que a gente possa adubar os nossos corações, recorrer à oração, porque ainda somos frágeis, caímos sim em tentação, que a gente possa falar para Deus, afaste de mim esse cálice ainda do pessimismo, da reclamação, de amar menos o meu irmão, e a gente possa adubar, que esse amor possa crescer dentro da pequenez dos nossos corações. Muito obrigada, irmã. Então vamos ouvir agora o comentário da nossa querida irmã sobre esse tema. Como que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, irmã, esse adubo de amar aqueles que a gente tem dificuldade, que a doutrina nos ensina que reencarnam no nosso ladinho, no nosso lar, como nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, e dentro dessa rede de relacionamentos, como é que a gente pode olhar os dentes, desse cãozinho, ao invés de olhar as feridas. Gratidão. Querida, que linda leitura, que beleza de percepção e que pergunta linda. Sim, Emmanuel vem e traduz essa frase tão grandiosa das cartas de João, da primeira carta de João, e desse momento em que nós estamos em escuridão, na percepção da escuridão, como iluminar. É no cadinho redentor de nosso lar, dizia Chico Xavier, que nós encontramos as maiores provas, as dificuldades mais intensas. Também no cadinho redentor das nossas profissões, até mesmo dentro da nossa caminhada espiritual. São os nossos relacionamentos mais intensos, como os relacionamentos afetuosos conjugais, relacionamentos fraternais, enfim. É no nosso mundo mais íntimo, pequenino, que a grande reforma precisa ser feita, que a grande palavra de Deus precisa habitar. Agradeço sua pergunta, sua palavra, sua contribuição. Temos alguns minutinhos a mais aí para nosso caminhar com Jesus hoje. Sim, a sua pergunta tão bonita, tão terna, né? Como fazer para que no cadinho, no cotidiano, e junto àqueles que reencarnam conosco em dificuldades, no cãozinho que está todo doente, que eu possa ver seus belos dentes. O amor que nos feriu na família. Esse eu acho que é a dor mais pungente, a dor mais intensa. E todos nós passamos por ela. Agradeço seu testemunho, sua doação, nesse momento da sua verdade, fato que permeia toda a nossa vida. A gente olha lá o mapa, na meia-noite cósmica, fazemos o nosso projeto, o casal se encontra e diz, bom, aqui temos todos
nosso amor, nosso carinho, mas vamos nos reunir para quê? Qual é o fim da reencarnação? Está em O Livro dos Espíritos. É o progresso, é a construção da família. E vejam como está destruída esse princípio da família. Por um lado também, há um lado positivo, porque Jesus sempre nos exemplifica a verdadeira família, não apenas consanguinamente, mas também pelos laços do Espírito. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Ele pergunta. É quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a nossa verdadeira família, porque aquela pessoa que hoje é o filho, que às vezes, ou a filha, que não me acompanha, né, é a minha mãe do passado. Né? E eu fui aquela filha que hoje vem ao meu encontro, às vezes em vida, em 3, 4, 5 vidas atrás. Né? Eu fui aquela filha que hoje eu recebo no meu lar, eu fui aquele filho, o pai. Né? Hoje nós estamos aí na celebração, né, passada, no Dia dos Pais, né? Há pais que nos procuram, não compreendo, dei tudo ao meu filho, ele está buscando esse caminho. Aí um deles me escreveu dizendo que a espiritualidade localizou que num século tal, X, Y, o papel foi justamente o avesso do que ele estava vivendo com o filho. Então, quando você olha aquele filho e pensa, isto fui eu, né? Primeiro, compaixão, porque você já viveu aquilo. Segundo, alegra-te quando você, Cecília, repete a frase do aqui eu me recolho. Eu lembro sempre do nosso Peter Spelter, a Tissilco Spelter e o Crescendo que nós fizemos da ciência Henninger, dentro da fenomenologia, não é? Recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Recolhe-te. Quem não tem a noção espiritista das vidas pregressas, ou orientalista, ou tibetana, ou, sabe, a chinesa, a japonesa, oriental, esse pressuposto básico que nos pacifica o coração, ele é pertencente a muitas culturas. Ele não é privilégio dos espíritas, ele existiu muito antes, nossa, séculos antes do espiritismo. Mas ele pacifica profundamente o nosso coração, porque eu olho naquela pessoa o meu ser e me envergonha. Quando Mahatma Gandhi dizia da humilhação interior, é isso, olha o que eu fiz com a minha mãe. Eu ouvi isso dos próprios lábios da minha mãe. Não, tal irmão é assim, mas isso sou eu, filho. Eu já aprendi, eu sou espírita. Eu sei que não veio ao meu lar, sabe, anjos, porque eu não sou anjo. Nem pessoas prontas, porque eu não sou uma pessoa pronta. Nem perfeitos, porque eu estou muito longe da perfeição. Né? Então, quando você está dentro do cultivo, é por isso a importância do alimento diário das verdades eternas, para que você possa sofrer menos e amar mais, e não menos, ou odiar, ou rejeitar. Porque quando você se vê na situação do outro, a gente se ama, a gente tem um amor próprio enorme. Né? A gente se perdoa continuamente, pode ver, não precisa ter perdão, auto-perdão, né? A gente sempre tem um jeito de escapar e justificar nossos atos falhos, menores. É difícil a gente alcançar aquele olhar de longe que fala, não, aqui você realmente eu errei, aqui realmente eu fui, né, vã, ou fui imoral, ou amoral, ou fui dura, cruel, né? Menti, adulterei, ou seja o que for que a gente tenha feito. Mas nos filhos, na parentela e no convívio, eu vivo sempre situações que fiz o outro viver. É um ajuste. É a conta, é o cobrador na porta, é o cadinho redentor que me leva a compreender que aquela hora, por isso o silêncio. Ah, meu Deus, olha o que eu fiz. Isso diminui o seu sentido de diferença, de injustiça. Você fala, nossa, eu só estou recebendo, e justamente isso. O grande raciocínio é, eu estou recebendo um pedacinho desse tamanho do que eu fiz.
Minha mãe sempre me dizia isso. Quando tem lutas entre irmãos, né? Filha, pensa, né? Seu irmão assim, por que isso? A gente não sabe, só Deus sabe. Não, né? Não deixe seu coração ficar conturbado. Não mistura, não se mistura. Segue o seu passinho. Vai lá orar, vai lá para o centro, vai lá. Segue seu caminho, que nada te impeça de caminhar nunca. E veja se consegue orar. Ajoelha lá no altar, nós tínhamos altarzinho em casa e tudo, né? Ajoelha e ora e pede, porque Deus vem e limpa todo o seu coração. Chora com Deus, porque eu sei que Ele não é injusto. E eu sei que Ele não me daria sofrimento que eu não precisasse passar. Porque na hora, amados, que nós sofremos algo do qual não temos lembrança e chamamos de injustiça, nessa hora, dentro de nós, ajusta o perdão, o auto-perdão. A gente só consegue ter paz quando fez algo muito doloroso para alguém, quando recebemos de volta. Com essa consciência. Se for sem essa consciência, nós vamos reincidir, sabe, na tristeza, na melancolia, na acusação, e, sabe, no ódio. Vou andar em escuridão, porque eu não vou conseguir amar aquele irmão. O esposo assim, o esposo daquele jeito. Tudo isto é retorno à vida. É um retorno sobre nós mesmos e nossa consciência para construí-la no amor. Por isso que não devemos perder de vista esse alvo de estar com Deus desde pequenos, desde que temos o bebê no colo, até quando o filho, quando lá do outro lado você vai receber aquele filho que foi vencedor ou não das suas lutas na terra. Ele vai crescer, ele vai ter seu lar, os filhos virão ou não sabemos, mas ele terá suas lutas como você teve, e na sua paz você poderá recebê-lo com amor. Assim como nossa mãe nos olha com carinho e espera a nossa evolução, nós vamos olhá-los um dia. Ainda dizendo gratidão, porque através dessa experiência dolorosa, eu redimi perante outros seres que eu feri, talvez você mesmo, ou talvez minha mãe, meus irmãos, ou seres do passado que até se elevaram com a dureza do meu coração. Mas eu fiquei aqui para receber essa dureza, sentir em mim e prosseguir minha jornada. Essa é a resposta da Cecília, para todas as Cecílias do mundo, para mim mesma, irmã Eliana. E aí deixamos para você esse momento terno, amoroso e de gratidão. Oro especialmente pelo meu relacionamento com, e leva seu pensamento até aquele ser que te faz sofrer, chorar, que não compreende a sua fala, que não acolhe o seu ser. E eu vejo em construção. É tão importante e Deus operando nele, como Deus está operando em você através dessa dor, e como Deus operará nele lá no futuro. E diz a Deus, gratidão. Eis que és o oleiro, e passas o vaso de mim mesma nesta fogueira, neste fogo quente, nesse forno tão isolado, tão difícil, mas para que eu me torne um vaso e possa receber tuas flores, ou a água que descedenta a sede aos sedentos, eu preciso desta queima, eu preciso desta dor, eu sei. Dá-me forças para suportar o meu processo de construção, sem perder em mim o amor por esta pessoa, a afeição, o carinho, a ternura, o respeito por ela. Amém. Boa tarde, com Deus em nossos corações, nos seus corações, entregamos o programa de hoje. Com imensa gratidão, querida Fiel. Você acompanhou Caminhando com Jesus.